Café com o Presidente. Estamos aqui com a nossa live. Estamos todos os sábados, né? Hoje é 8 de janeiro de 2022 e cada sábado vamos estar com um convidado. E hoje nós temos um convidado muito importante, que é o cientista ambiental Luiz Florentino, lá do estado de Pernambuco. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Amazônia, a mãe natureza. É muito importante essa participação e essa live que está sendo criado, né? Era um sonho que eu tinha há muito tempo e agora vamos estar conversando, um bate-papo, uma conversa de 1 hora com cada convidado. E hoje temos aí o convidado aí do estado de Pernambuco. Eu quero desde já dar o bom dia para você. Se apresente aí, Florentino. Bom dia a todos. É uma honra para mim estar participando dessa live. O meu nome é Luiz Florentino, sou cientista ambiental. E eu já vou estar aqui à disposição de vocês para responder qualquer pergunta de qualquer parte do Brasil. Maravilha. E nesse bate-papo, nessa conversa muito importante, eu já quero desde já, Florentino, te fazer uma pergunta com calma aí, com tranquilidade, se possa responder. A pergunta, Florentino, que eu quero te fazer é: o que podemos fazer para restaurar a Amazônia? Olha, é o seguinte, para fazer a restauração da Amazônia, a primeira coisa que tem que ser feito é o partido estar homologado com as assinaturas. Tá? Desde já eu peço a todo mundo que colaborem, participem para a realização desse sonho. E vamos em frente. É o seguinte, para fazer a recuperação da Amazônia, a primeira coisa que tem que ser feito é um estudo, tá certo? Um estudo aéreo de toda a área degradada e fazer o mapeamento com drones para saber a extensão da área e fazer os cálculos de reposição de árvores e não fazer retirada de nenhum resíduo que tenha lá de madeira, tá certo? Que isso, com o tempo, ele vai se desintegrar e vai se incorporar ao solo. Por quê? Porque a partir do momento que você devasta, o solo seca. E isso a gente tem que fazer tudo com o maior cuidado possível. Em relação que os danos causados pela natureza, tá certo? Isso pode entrar na cabeça de qualquer agrônomo, entendeu? Qualquer ambientalista. Mas, para mim, que eu efetuei estudo em diversas áreas, áridas, seca, degradada, que voltaram a ter solo úmido, fontes e água, a questão é fazer com que o solo volte a ser como a natureza criou, através do projeto Design Ambiental. O projeto vai fazer um estudo de como aquela área era antes da devastação e o projeto vai deixar a área toda formalizada de acordo com o que a natureza criou, através do projeto Gênesis. Em relação ao fortalecimento do solo, eu vou usar biodigestão. Por que biodigestão? Porque o componente do solo, quando ele é desmatado, ele começa a perder nutriente. Então a gente vai ter que repor nutriente. E esse nutriente vai sair do corpo humano, mas aqui eu não vou falar o segredo, que eu vou fazer isso, que eu estou a nível mundial, e devem ter político assistindo, e eu não vou ensinar, dar aula para professores. Então, eu criei uma técnica onde eu vou usar o resíduo
criado na área para fortalecer o solo. As falarem, como eu falei antes, que é impossível recuperar uma área degradada na Amazônia, eu digo que é possível. Porque a partir do momento que você faz o estudo de 16 anos, restaurando área degradada, a Amazônia, para mim, é café com leite. Maravilha! E outra coisa, após a implantação do projeto, da recuperação da área, eu criei um projeto chamado Cyber. O Cyber saiu da lenda do Curupira. O Cyber é um equipamento que ele tem um veste de camuflagem que ele faz todo o levantamento e toda a vigília. Esse projeto vai ser apresentado após o partido estar homologado. Por que eu criei esse projeto? Porque há 13 anos atrás começaram a devastar reservas florestais aqui no estado de Pernambuco. E como eu tenho uma ONG que defende a Mãe Natureza, a Green Day, eu vi na necessidade de criar esse projeto. Só que esse projeto, ele era preto. E com a devastação da Amazônia, eu resolvi implantar um novo sistema dentro desse equipamento. Então, ele fica invisível a olho nu, porque ele se camufla de acordo com o ambiente que ele se coloca. Se ele se colocar numa parte que seja muito arenoso, ele vai aderir à cor do solo. Se ele encostar numa árvore, ele vai aderir à cor do tronco da árvore. Então, é baseado no estilo camaleão, porém, eu dei o sentido da curupira, que é uma lenda muito conhecida na Amazônia, e esse equipamento, ele vai assustar muita gente. E após o PBN estiver homologado, a gente vai apresentar esse projeto e o Brasil inteiro vai conhecer o protetor da Amazônia. Maravilha, maravilha. Maravilha, aqui é Café com o Presidente Ezequiel Guimarães, aqui no bate-papo aqui com o cientista ambiental Luiz Florentino, aí do estado de Pernambuco. Nós estamos nesse bate-papo, eu quero desde já... Eu não estou te ouvindo, eu não estou te ouvindo. Filha, cadê o negócio para ouvir, filha? Ele não está me ouvindo, não está me ouvindo. Entendi. Calma aí. O som está um pouco baixo, né? E agora, Florentino, está me ouvindo agora? Estou. Agora eu estou ouvindo. Maravilha. Agora eu coloquei aqui estamos aqui com a live Café com o Presidente, com Ezequiel Guimarães, no bate-papo, numa conversa maravilhosa com o cientista ambiental Luiz Florentino, aí do estado de Pernambuco. Nós estamos conversando um pouco sobre a Amazônia, a Mãe Natureza. E é muito importante, eu quero agradecer, parabenizar aí a participação, né, dos pebinistas, dos amigos, das amigas de todo o Brasil. Muito obrigado aí. Estamos iniciando, organizando essa live. Essa live vai se tornar também o programa Café com o Presidente. Tem uma pergunta aqui de Erivaldo Paulino. Diga, responda. Como podemos recuperar fontes do rio que estão morrendo? E aí? O seguinte, responda, cientista. Existe um projeto chamado Water Design. Para se recuperar uma fonte, ou mais conhecido como olho d'água, é preciso fazer um reflorestamento e dentro desse reflorestamento tratar o solo com resíduos, com folhas, com tronco de árvore, jornal picado, e fazer com que o solo receba componentes de composteira.
colocar no pé das árvores compostagem. O que é compostagem? Compostagem é uma matéria-prima feita em composição, né? Em composição de matéria orgânica, e ele separa o resíduo do chorume, tá certo? O que acontece? Esse chorume ele é usado na água para fazer para umedecer a base da árvore, né? Que é uma árvore jovem, é uma muda. Então, em 6 meses, essa muda já pega aderência. O que acontece? Com o passar do tempo, ela vai crescendo e com o período da chuva, ela começa a acumular água nas suas raízes. E vai chegar um tempo onde a copa delas vão estar muito larga e elas vão fazer sombra na área. Com o crescimento da vegetação, o solo vai se tornar cada vez mais úmido, porque a temperatura, ela empurra a água para baixo. E com a parte, o solo sem sol, ou com pouco sol, a água sobe. E a partir do momento que a água subir, vai começar a brotar olho d'água. Então, a nascente começa a surgir espontaneamente. E os rios começam a ter vazões. Por quê? Porque uma área degradada é como se você estivesse secando uma cacimba. Entendeu? Você tira a água, no lugar da água subir, ela desce. A temperatura faz com que a água desça para o nível do lençol freático. Então, com um determinado tempo, aquela área vai ficar cada vez mais fria. Então, a água começa a subir. E a raiz das árvores vai começar a puxar essa água. Aí a área começa a ficar totalmente úmida. Com a ajuda da natureza, ela começa a brotar na superfície do solo. E ela vai criar um caminho. Quando ela criar esse caminho, ela vai criar um caminho até o deságue nos rios. Maravilha, maravilha, meu cientista Florentino, aqui nesse bate-papo. Agora, Florentino, eu queria saber de você, assim, por que você, Florentino, tem um olhar tão especial pela Amazônia, né? Você é uma pessoa assim que ama a Amazônia. Me explica aí para os participantes por que você tem esse olhar, esse carinho tão especial pela Amazônia. É o seguinte, eu quando servi o Exército, eu passei a maior parte do tempo dentro da mata, tá certo? A minha missão era... Eu era de intendência, mas eu fiz treinamento em infantaria. E eu olhava muito livro de história, e eu via muito falar de Boinas Verdes, trabalhar na selva, ser selva. E eu falei com o meu comandante e eu passei 3 meses na Amazônia, fazendo um treinamento para atirador de elite, sniper. E eu convivi 30 dias no quartel, fazendo treinamento, e passei 2 meses trabalhando dentro da selva. Depois que eu me formei, eu voltei para Recife e voltei para a unidade onde eu estava, e foi lá que eu vi muita coisa bonita. Foi lá que eu conheci espécies diferentes e começou a despertar o sentido de ser ambientalista e proteger aquilo ali. Eu passei quase 2 anos no quartel pelo Exército, e a minha paixão era a mata. E até hoje eu gosto muito de estar no meio da natureza. E quando me deixaram de lado, por uma questão de inteligência, eu tomei a decisão que eu ia fundar uma ONG. E eu fundei essa ONG. Eu fundei essa ONG com o professor Pedro Muniz Filho, que ele também é ambientalista, que era professor da UPE, da Universidade de Pernambuco.
E há 12 anos que essa ONG existe e a gente defende toda a fauna e flora do Brasil. Recentemente, há um ano e meio atrás, o prefeito de Nanu queria doar uma praça para ser uma delegacia. Os alunos de engenharia de lá de Minas Gerais entraram em contato comigo e até hoje são meus seguidores. Eu fiz um documento, entreguei para o Ministério Público e a doação foi cancelada. Inclusive, eu ganhei até um recado, que era para eu cuidar do meu estado, não se meter no estado dos outros. Mas aí é que está o problema. Aonde tiver devastação da natureza, eu estou brigando pela conservação e preservação. Maravilha, Florentino. Estamos aqui, café com o presidente Ezequiel Guimarães e o nosso cientista ambiental, Luiz Florentino, de Pernambuco, nesse bate-papo, nessa conversa muito importante. Continuando aí, dando os parabéns, agradecendo os participantes. Obrigado. Aí nessa live. Hein, Florentino? Mas, olha, se tiver algumas perguntas, se tiver assim visualizado, pode ir respondendo aí, tá? Mas eu quero, nessa continuação, Florentino, que nós sempre vinha conversando, e eu queria saber de você, Florentino, uma das perguntas muito importantes. Eu queria saber de você como podemos... Há a possibilidade de acabar com o lixo no Brasil? Existe essa possibilidade, Florentino, de acabar com o lixo no Brasil? Olha, é o seguinte, o Brasil hoje fabrica 117 toneladas de lixo por dia. Tá? O lixo do Brasil é o lixo mais rico do mundo. O nosso lixo é mais rico do que qualquer lixo de qualquer outro país. Por quê? Porque a gente não tem a lei de resíduo sólido, mas não funciona. Tá? A lei de logística reversa também não funciona. E como o brasileiro, ele é muito mal educado em relação a descarte, eu vou ser sincero, porque esse cara sou eu sou muito sincero. Certo. O descarte é feito de qualquer forma. Todos nós sabemos que plástico é derivado do petróleo e é altamente contaminante. O que acontece? A logística reversa em países de primeiro mundo funciona com um selo. O produto não pode ser descartado. O produto tem que voltar para a empresa. Tá certo? Com a deficiência no Brasil, eu criei o projeto Ecolixo. Na época, há 13 anos atrás, eu queria implantar esse projeto em Pernambuco e os governantes não aceitou o projeto. E eu comecei a divulgar o meu trabalho pela internet e hoje o meu projeto está em 26 países. Tá certo? Maravilha. Por que eu fiz isso? Porque quando você é brasileiro e você cria algo de bom que vai incomodar a político e a empresário que sustenta o político, você passa a ser uma ameaça. Foi o que eu fiz. Para o meu projeto ganhar nome, eu tive que mandar para fora. Quando ele voltou para mim, ele já voltou com o nome. Hoje, o que você pensar de reciclagem, o Ecolixo faz. O Ecolixo recicla vidro, que dura 1,5 milhão de anos para se decompor, o plástico, o papel, a madeira. Eu reciclo bolo fecal humano, eu reciclo restos mortais, tudo que vem para minha mão é reciclável. Por quê? Porque na natureza, tudo que sai da natureza é reciclável. O vidro se transforma em pedra, o plástico em asfalto
tá certo? O plástico ele pode se transformar em tudo que você imaginar. Quando o partido PBN tiver homologado e for feito o trabalho de estudo para a restauração da Amazônia, todos aqueles troncos que estão jogados na mata vai ser retirada. O que acontece? Aqueles troncos não vão ser queimados. Aqueles troncos vão ser reciclados para se tornar madeira de novo. Vai se tornar madeira sintética. E o descarte mais cruel que nós temos aqui no Brasil é a população descartar cama box, guarda-roupa, armário, gaveta, tudo dentro do rio. E esses móveis são recicláveis. Para você ter uma ideia, o ecolixo, ele recicla tudo. Quando eu criei o ecolixo, ele foi criado dentro do projeto Gênesis, que todo evangélico, que todo mundo que leu a Bíblia sabe que o Gênesis é a parte da criação do mundo. Então, tudo que está na natureza, inclusive nós, humanos, somos recicláveis. O que acontece? Não existe nada no mundo que não seja reciclável. Entendeu? O mais importante e o mais fenomenal é que na reciclagem do resto humano, o resto mortais de um ser humano, ele volta a ter vida, não como humano, mas como corais no fundo do mar. Por quê? Porque a degradação do plástico está aquecendo o planeta, está aquecendo a água do mar, está poluindo. E isso está causando o aquecimento do solo terrestre. Por quê? Porque além da poluição, com óleo, com querosene, está acontecendo também o desmatamento. É por isso que a gente tem o clima está maluco. Recentemente teve aqui em São Paulo chama tempestade de poeira, né? Que as pessoas estavam falando que veio da Amazônia. Não veio da Amazônia. Veio da parte degradada das áreas onde o solo é seco. Antes da live eu estava fazendo uma visita pelas cidades, aqui pelo sistema do Google, e eu vi muita área degradada, em Roraima, em Rondônia, no Maranhão, entendeu? O que acontece? Tudo isso é prejudicial à natureza e eu vi também muito lixo. Por quê? Porque o lixo plástico hoje, o lixo plástico e o projeto Ecolixo, pode empregar, que caso venha a ser implantado no Brasil, você vai ficar espantado. 7 milhões de pessoas. Sabe o que significa? 7 milhões de pessoas empregadas. E outra coisa mais importante, o reciclador que vive puxando uma carroça na rua, com o projeto PBN aberto, esse projeto sendo implantado pelo PBN, eles vão deixar de ser recicladores para se tornarem microempresários. Por quê? Porque ele não vai precisar mais de correr atrás do material. O material vai chegar até a cooperativa através de doações das pessoas. E com isso, as pessoas vão tomar consciência de que aquela tampinha da garrafa, a garrafa PET, vamos falar aqui um pouquinho da PET. A PET hoje, ela tem uma importância tão grande por ser feita com polipropileno, que, para você ter uma ideia, até roupa ela pode ser feita. Roupa, fibra, entendeu? Ela pode ser usada como na construção de peças, de revestimento para robô. Ela pode ser usada para fabricação de pavimento. O plástico e a PET, mais algumas coisinhas, pode se tornar material para
tapar buraco nas vias de muita resistência, pode se virar calçada colorida, sabe? O plástico, ele é um componente que ele pode ser usado para milhões de coisas. Por isso que o projeto Ecolixo, ele vai trazer essa quantidade de emprego. Por quê? Porque vai modernizar. O Brasil vai tomar outro rumo, entendeu? E o mar vai agradecer, e a Mãe Natureza também, porque cada ano que se passar, vai ser menos plástico, menos lixo jogado no oceano. Maravilha, viu? Maravilha. Estamos aqui com a live, né? Café com o Presidente, com a Zeca Guimarães, nesse bate-papo aqui com o nosso cientista ambiental, Luiz Florentino, aí de Pernambuco. Mais uma vez, agradecendo a sua participação, né? E vamos conversando, e eu sempre agradecendo a você, tá, Florentino, por essa oportunidade de poder dar início, né, essa nossa live de Café com o Presidente. Mas, Florentino, nós vem conversando, né, sobre como acabar com o lixo, mas eu continuo nesse bate-papo, se o trabalho de reciclagem no Brasil pode ajudar na economia, Florentino? Consegue ajudar nessa economia do país, essa reciclagem que você vem comentando aí? Pode sim. Ó, 3% da economia do Brasil todo vai para o lixo. Maravilha. Por quê? Porque o consumidor, ele paga pela embalagem. A embalagem, ela sai muito cara. O que acontece? Há um investimento muito grande. Então, a partir do momento que você pega aquele resíduo e faça a transformação, o melhoramento daquele resíduo, e retire e separe toda a matéria-prima, olha que a coisa vai pegar. Por quê? Porque a economia vai ajudar tanto na economia que até os lixões vão ser extintos. Por quê? Porque o processo vai ser tão rápido que vai ser necessário o país importar lixo de outros países. Por quê? Porque todo o lixo reciclável, como a latinha, o vidro, o plástico, o papelão, o móvel que foi descartado, para você ter uma ideia, isopor, espuma, borracha de EVA, tudo vai ser reciclado. O que acontece? O resíduo sólido vai ser transformado em energia. Aí eu digo para você, não vai ter resíduo. O resíduo vai ser extinto. Porque na geração do resíduo, da utilização do resíduo sólido, na geração de energia, o restante do material que sobra, que é o mínimo, vai também para a reciclagem. Vai ser usado na criação de matéria-prima para tapar buraco nas vias. Então, não vai ter necessidade de acumular lixo. E outra coisa, o brasileiro ele tem que controlar muito o consumo. Entendeu? Às vezes o brasileiro ele tem um hábito de consumismo. Entendeu? Então, se o brasileiro se controlar, o Brasil começa a crescer. Dentro o ecolixo pode ajudar muito. Porque em outros países, o ecolixo está elevando a economia dos países. Principalmente no Canadá. Ok? Maravilha, nós estamos aqui nesse bate-papo aqui, né, Café com o Presidente. Mas você tinha falado, Florentino, em relação ao resíduo, né, de poder de encerrar, acabar. Agora, se nos fala assim, dá uma explicação, Florentino, sobre os catadores de resíduo, como é que fica a vida dos catadores? Será que a vida deles se acabam?
esse tipo de trabalho vai desaparecer? Essa evolução que está vindo aí, né, no país, qual a tua visão, qual a tua explicação sobre a situação dos catadores de resíduo no país? Olha, a vida do catador ela é muito sofrida. Então, a partir do momento que o ecolixo transformem eles em microempresário, para eles trabalharem dentro de uma cooperativa, Certo. a vida dele muda. A vida dele muda, ele vai passar a ter uma qualidade de vida melhor, ele vai ter o compromisso de fazer o trabalho dele sem sofrimento, sem fome, entendeu? E ele não vai ter que receber aquele nomezinho desagradável, que para mim é muito desagradável, quando você vê um reciclador e chama ele de catador de lixo, sabe? Isso para mim, eu não gosto dessa palavra. Mas ele vai ter a dignidade de dizer assim, o projeto do PBN mudou a minha vida. O PBN 52 transformou minha vida. E isso vai ser feito em todo o estado do Brasil, independente de governo ou de qualquer outra secretaria. Porque lixo não tem dono. Hoje, eles falam que para montar uma cooperativa, uma usina de lixo, é milhões. Não é. Entendi. Tá certo? Isso é fantasia. Isso é uma metodologia de explorar o contribuinte. Porque você com 1,5 milhão, você monta uma usina de tratamento de lixo. Com 2 milhões, você monta uma fábrica para reciclar todo esse material. Maravilha. Quando aparecem essas notícias de que para construir uma usina de tratamento de lixo, o Estado gastou 170 milhões. Isso é mentira. Entendeu? Porque 90% de uma empresa de reciclagem de lixo é forno. Entendi. O forno pode trabalhar tanto com energia solar quanto com energia eólica. O problema é que o brasileiro ele gosta de criar coisas que venham elevar o estado monetário do Estado. Entendeu? O contribuinte paga mais imposto. Para você ter uma ideia, dentro do lixo, de dentro do ecolixo, vai sair as turbinas do projeto Life Green. Vai sair de dentro das cooperativas do ecolixo. Que esse projeto vai abalar a estrutura de muitas empresas que vivem colocando a corda no pescoço de muitos pais trabalhadores. Inclusive a CELP, a Light e qualquer outra. Porque de dentro do ecolixo vai surgir as turbinas eólicas e vai surgir os fogões elétricos para ser doado para as comunidades carentes que não podem comprar um bujão de gás. E essas turbinas não tem menos de 1 metro, tem menos de 1 metro. E ela pode gerar energia para uma casa inteira. É uma questão de bom senso, é uma questão de transformar a cidade em uma cidade inteligente. Isso é por isso que vai trazer. A gente vê assim, esses trabalhadores também, os catadores, né, de lixo, mas assim, na tua opinião, por que o governo, sei lá, a situação política não tem olhado, criado as situações, né, para ajudar a vida deles, né? E você acha que existe uma solução, né? E assim, por que a política não tem enxergado essa situação, cara? Você consegue explicar? Eu vou responder em 2 palavras. Diga. Não tem vontade de fazer. Não tem vontade? Por quê? Porque quanto mais miserável tiver o indivíduo, mais ele vai precisar na época da campanha do político. Entendi. E nós todos sabemos que
55% dos políticos brasileiros são corruptos. Então, ele prefere deixar a criatura naquele patamar, porque quando chegar na época das eleições, ele vai atrás deles e da raça de todos os miseráveis, as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, com dinheiro, com propostas indecentes, porque isso para mim é uma proposta indecente. Você chegar com 50 reais, dá para o camarada para ele votar no político. Quer dizer, ele vai estar prejudicando não só ele, mas vai estar prejudicando toda a sociedade. Então, com a dignidade dessas pessoas lá em cima elevada, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de vender seu voto. Porque realmente as pessoas têm que ter, né, Florentino, ter consciência, as pessoas têm que ter um certo conhecimento, se respeitar, né? É preciso ter mudança, né? Por isso que no Café com o Presidente, eu criei essa live, esse espaço para nós conversar e trocar ideia, né? O participante que está aí nos ouvindo pode mandar sua pergunta, pode participar, estamos aqui, ok? Muito importante. Agora, Florentino, em relação com os projetos do PBN, que você falou que tem uns 38 projetos, não é isso que você tem comentado? Que nós estamos até lançando aí a nossa cartilha, né? Que vai sair na cartilha do PBN. Assim, quantos empregos pode gerar no Brasil com todos esses projetos do PBN, juntando o seu, o nosso, né? Até da Bel Marreiro, que ela estava falando dos idosos, né? Muito obrigado, tá, Bel Marreiro, com a sua participação aí, desse projeto dos idosos. No geral, como é que você vê aí? Quantos empregos pode gerar? Olha, antes de eu falar, eu vou dar os parabéns para a Bel, porque eu tive a honra de ler o projeto dela, e esse projeto vai ser uma grande novidade e um grande sonho de muitos idosos, porque hoje, os idosos hoje sofrem agressões, discriminações, entendeu? E com esse projeto, os idosos vão ter o seu espaço, entendeu? Como o jovem tem o espaço dele nas raves, nas baladas, os idosos vão ter o seu espaço, porque o projeto CCI da Bel é fantástico e pode ter certeza que depois que esse projeto estiver montado, ela vai ganhar prêmio, porque o projeto do CCI, né, o Centro de Convivência do Idoso, é fantástico. Em relação aos outros projetos, vou te falar uma coisa. Se Lula prometeu gerar 2 milhões de emprego ou 3 milhões, os projetos do PBN vai gerar 13 milhões. Ou pode gerar até mais, chegar a 17 milhões de emprego. Por quê? Porque tudo vai ser reciclável. Para você ter uma ideia, a Vale e outras mineradoras, antes, para extrair o minério, eles fazem a destruição da natureza do ambiente, tá certo? E aquele resíduo, que a turma chama de lama, que inclusive já teve 2 acidentes, que inclusive eu mandei até um e-mail para ele, que se eles precisassem de mim para restaurar toda a área de Brumadinho, era só me contratar que eu iria com muito prazer. Mas infelizmente não me deram retorno. Continuando, é o seguinte, a gente vai gerar emprego, os projetos vão gerar emprego, desde a própria lama de dentro do rio. Inclusive o rio mais poluído do Brasil, que é o Tietê, aquele resíduo, aquela lama que é rica em fósforo, do rio Tietê, do rio Capibaribe, do rio Mucuri, entendeu? Vai gerar emprego. Porque o Brasil vai ser o maior exportador de adubo para o mundo, entendeu? Sem contar que esses produtos esses resíduos vão servir de fabricação de adubo para restaurar todo o sertão,
para acabar com a seca no sertão, com o projeto Plantando Chuva. Olha, é uma infinidade de coisas que pode ser feito com isso, que a gente, se for para a caneta, a gente não consegue fazer tanto cálculo. Porque a partir do momento que você dedica a sua vida na restauração da Mãe Natureza, e com isso você tem dois méritos, salvando a natureza e evitando a extinção humana. Dentro desse projeto, Florentino, que você poderia falar um pouco assim, sobre a educação, ou pretende outras matérias, porque eu acho assim, está também na nossa cartilha, né, que a gente vai estar desenvolvendo, né, sobre um pouco da educação, os ensinos nas escolas, né, que inclusive você vem escrevendo, né, e esperamos dar um abraço aí à nossa doutora Vânia, né, que vem na educação também, todos os professores do país, um abraço, né, porque a gente tem observado o sofrimento, né, até o salário ser baixo, a gente precisa melhorar, né, os educadores que vêm educando, né, as crianças, os jovens, né, nessa escola, né? Mas dentro desse projeto, alguma luz, alguma ideia, Flávio, que você puder dar uma pincelada, um pouco? Ó, há 14 anos e meio, foi criado um projeto chamado Green School, tá certo? Eu apresentei o Green School aqui na época e ninguém me deu ouvido. Até nome de maluco eu levei. E um belo dia eu estava na internet e vi uma nota que as pessoas que pudessem ajudar com projetos, com ajuda humanitária, aquela cidade que estava em crescimento, que sofreu devastações por danos da natureza. E eu comecei a pensar, eu disse, eu vou mandar o Green School para essa cidade. E mandei para a cidade de Bali. E quando eu apresentei esse projeto, eu falei que eu não queria royalty. Então, a única coisa que eu queria era ver o projeto funcionando. Porque dinheiro é uma coisa que se acaba. Mas o mérito e o nome da pessoa fica para sempre. Então, entendi. Dentro do Green School, tem um projeto que, inclusive, eu vou ter o maior prazer do mundo e uma honra muito grande em passar esse projeto para a administração da doutora Vânia, quando o partido for homologado. Eu vou fazer só uma pincelada aqui para dizer o que o Green School tem. O Green School, a primeira coisa que ele tem é a valorização do professor. Não interessa se o professor é um professor contratado ou se é um professor de concurso. Os dois estão exercendo a mesma função. E, na maioria das vezes, tem professores contratados que é 2 vezes mais visionário do que um professor concursado. Como aconteceu aqui em Pernambuco, mas lá na frente você vai entrevistar uma professora, aí ela pode falar sobre isso. O que acontece? Dentro do Green School, existe uma ajuda, tá certo? É uma ajuda de um projeto chamado de tela, tá certo? Dentro do Green School é chamado de tela. Por que tela? Porque o professor que está na sala de aula, ele vai tirar as dúvidas dos alunos. Mas tem um professor lá dando aula para todas as escolas do Green School, que hoje no mundo são 9, tá certo? Hoje é 9. O que acontece? As 9 escolas do Green School vão receber essa mesma aula em tempo real. Só que o professor que está na sala de aula não vai receber aula do cara lá. Ela vai orientar, tirar as dúvidas do aluno. Por quê? Porque a capacidade de ensino do camarada que está lá na tela é a mesma capacidade de ensino do professor que está na sala de aula. Só que, quando você fala, as pessoas demoram a entender. Mas quando você está assistindo, o som penetra mais rápido
em você, porque você está vendo e está escutando ao mesmo tempo. Entendi. Entendeu? O que acontece? E o Green School ele tem uma vantagem tão grande, inclusive esse projeto já foi apresentado na cidade de Gravatá, há uns 4 anos atrás ou 5 atrás, eu não lembro bem. O Green School foi apresentado lá no CAIC, através do meu amigo Sami, que na época conhecia o pessoal lá, e eu fiz uma amizade muito grande com o pessoal do meio ambiente de Gravatá na época. E o que acontece? Dentro do Green School, você escolhe o que você quer estudar. Porque no Green School você estuda música, teatro, matemática, português, ciência, medicina, engenharia. Você estuda o que você quiser aprender. E outra coisa, você vai fazer tudo isso em contato com a Mãe Natureza, que é o mais fantástico de tudo isso. Entendeu? E lá dentro, os alunos aprendem o que é a chuva, o que é o sol, o que é a lama, o que é a casquinha da árvore, o que é uma folha seca. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu tive contato com uma folha de quase 1,70 m de altura, imagine uma folha de uma árvore com 1,70 m por 70 m de altura. É uma folha gigantesca. Então, essa árvore deve ser preservada. Tá certo? O que acontece? Dentro do Green School, todo esse mecanismo, todos esses detalhes, vai ser ensinado, vai ser passado para o aluno. E outra coisa, a partir do momento que o aluno entra dentro de uma das escolas do Green School, ele entra de um jeito e sai totalmente transformado. Porque dentro do Green School, o aluno vai aprender a respeitar o professor. E essa norma deveria ter no Brasil, como a norma do Japão. No Japão, para muitos que não sabem, o imperador só se inclina a uma pessoa, aos professores, e a mais ninguém. Se chegar um professor na frente do imperador, ele vai se inclinar. Uma questão de respeito, porque o professor é o segundo pai e a segunda mãe. Então, ele também é educador. Então, ele vai traçar, vai ensinar o caminho para a criança ou o jovem se transformar em um homem de bem. E não está ninguém professor na sala de aula. Jantino, agora, essa ideia assim, de federalizar a educação, como é que tu vê isso? Eu queria entender, tem como você explicar isso aí? Federalização da escola, do ensino? A partir do momento que você faça uma coisa dessa, você vai estar prejudicando o ensino no Brasil. Por quê? Porque cada estado tem a sua Constituição, tem a sua lei orgânica. Então, o que acontece? Quando você federaliza, você está botando tudo na mão de um grupo. Entendeu? Então, todos os estados vão ser submissos àquele grupo. E eu não concordo com isso. Porque cada estado tem a sua cultura. Cada estado tem o seu dialeto, tem o seu costume. Então, para mim, não funciona. Na minha opinião, não funciona. E nem funciona nem a federalização, nem privatizar. Porque quanto mais espaço tiver a pessoa para ela aprender ou se educar, a educação, o nível da sociedade vai ficar cada vez mais elevado. E o que a gente precisa hoje no Brasil é melhorar a educação. Por isso que eu criei o projeto Green School, e como eu falei aqui, e vai ser uma honra muito grande colocar esse projeto na mão de uma professora. Agora em relação, a gente está falando, em relação ao salário, né, do trabalhador, a dignidade, e qual, assim, dentro do projeto, em relação ao seu ganho, né? Tem como você também dar uma falazinha para os professores entenderem esse projeto, né? Porque realmente esse trabalhador precisa de ter um bom salário também, né? Como é que você vê isso?
Ó, o professor no Brasil, hoje, tem um salário de miséria, tá certo? Enquanto um deputado ganha 30 mil só assinando papel, entendeu? O professor está na sala de aula, transformando criança, jovem, em cidadão. O que acontece? O professor deveria ganhar igual um deputado. Porque concordo. o professor, ele dedica a sua vida inteira à profissão dele, porque para ser professor tem que ter dom. E não é todo mundo que quer ser professor. Porque o professor é que vai transformar a educação no Brasil. Por que eles pagam mal aos professores? Para que o ensino fique deficiente. Porque quanto mais brasileiro sem cultura, para ele é melhor, para comprar o cara, para comprar o voto do cara. Então, para você ter uma ideia, a coisa mais absurda que fizeram no ensino, na grade do ensino, foi tirar moral e cívica. É por isso que o Brasil hoje tem muitas formas que não tem moral. Está sem moral. Por quê? Porque tirou uma matéria principal, a moral e o civismo de dentro da escola. E o Green School traz isso de volta. Então, a minha resposta é: quando o brasileiro ter a consciência de que, se ele vender o voto dele por R$100 e ele for para a calculadora, ele vai estar valendo para o político 25 centavos. Que 25 centavos não é nem uma bala. Nem uma bala muito famosa que tinha. Nem um Big Big. Entendeu como é que é? Isso é chamado de decadência de educação humana. É o quê? Você está falando do conhecimento, eu estava vendo um texto bíblico, numa frase, que diz assim, quanto menos inteligente o ser humano for, mais fácil vai ser para o político manipular ele. Porque tem gente que se vende por R$30, vende um voto por R$30. Imagina, o cara vai para a calculadora, aí bota lá R$30 vezes 4 anos, né? Um ano tem 365 dias, 2 anos, né? Tem 600 e pouco, quer dizer, em 1000 e poucos anos, em 1000 e poucos dias, o valor do voto dele, enquanto o cara está ganhando 30, 40 mil lá, sem contar o momento que ele passa lá no plenário, que sempre tem um valor extra, entendeu? Vai estar lá ganhando seus 40, 50 mil, e o cara que vendeu o voto vai estar lá no trabalho dele ganhando um salário de 940. A balança não equilibra, sabe? Porque o próprio brasileiro não quer que a balança se equilibre. Então, o brasileiro, espero, né, que na próxima eleição, o brasileiro tome consciência de que, se ele vender no voto dele, ele vai estar prejudicando o trabalhador, o pai, a dona de casa, o aluno da escola, vai estar prejudicando os professores, porque eles vão estar colocando lá dentro, de novo, de volta lá, o mesmo político corrupto, que não liga para a educação, para a saúde, nem para a segurança pública. Viu, Florentino? Você estava falando da falta de conhecimento, né, que o professor deveria ganhar igual os políticos. E na Bíblia há uma frase, um versículo, que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, realmente, a gente observa que quando o professor, quando a educação ela é falida, né, o educador não tem a estrutura de passar o conhecimento, o povo perece, porque o povo, a sociedade, as crianças já precisam de conhecimento. E a Bíblia realmente ela enfatiza esse assunto, e realmente é nesse caminho que os professores precisam realmente ter mais apoio, ter mais respeito no seu salário, né? Porque eles são responsáveis pela educação no país. E hoje a gente vê que o professor, para aumentar o salário, tem que brigar, tem que criar sindicato, tem que ir para a rua, né? E é triste, cara.
Mas a gente estamos aqui, Café com o Presidente, no bate-papo, nessa conversa, né, conversando. E é muito importante aqui com o cientista ambiental, Luiz Florentino, aí do estado de Pernambuco. Quero, continuando agradecendo a você, meu amigo, minha amiga, pebinista de todo o Brasil. É um prazer muito grande. Café com o Presidente, todo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Venha tomar café com a gente. Florentino, em relação que a gente está conversando, em relação ao vidro, né, por exemplo, um dos maiores poluentes no mundo pode ser reciclado e pode gerar emprego. O vidro, né, que é um dos maiores poluentes do mundo. Ser reciclado pode gerar emprego? Sim. Hoje, nos Estados Unidos, existem empresas que transformam resto de concreto e vidro num projeto que eu criei chamado Pedra Curava. A Pedra Curava, hoje, ela substitui o granizo. Por que ela substitui o granizo? Porque não precisa você desmatar, destruir a montanha para pegar mármore. Porque granizo artificial hoje pode ser feito com vidro e com resto de concreto. E outra coisa, é mais resistente do que o próprio mármore. Tá certo? É muito mais resistente. E outra coisa, não precisa ele destruir a montanha para tirar o granizo ou o mármore, que isso pode ser fabricado artificialmente. Entendeu? Entendi. O projeto Ecolist transforma matéria-prima X em matéria-prima Y em mármore artificial. Rapaz. O que acontece? Você tem que implodir a montanha para poder tirar pedra, granizo, e isso pode ser feito de outra forma. É por isso que eu digo para você, na hora quando o político tem uma visão ambientalista, ele vai ver que tudo que ele está fazendo vai de encontro à lei da natureza. Porque a partir do momento que você tira o minério ou o resíduo daquele local, você tem que fazer uma reposição. É o que está acontecendo em Maceió. Se eu não me engano, em Maceió, é Alagoas, que a terra está afundando. Tá certo? A extração de salgema gerou cratera no solo. Então, o solo vai se acomodar. Então, o solo baixo. É aquela velha história, meu querido. Você, para extrair, você tem que saber. Extrair com consciência é você extrair a matéria-prima, mas fazendo a reposição do local. Fazendo a restauração do local. A natureza já deu recado 2 vezes. A Vale do Rio Doce. Dois acidentes terríveis que matou centenas de pessoas. O que acontece? Isso é uma questão de olhar para o ganho e não olhar para a população, nem o que pode vir depois. Você entendeu? Esse pessoal que faz casa na beira do rio, desmata a mata ciliar do rio, ela está fazendo com que futuramente toda a areia daquele local, a chuva leve para dentro do rio, causando assoreamento. É como eu estava vendo aqui hoje, uma filmagem aérea de Boa Vista, e o rio de Boa Vista com a ilha no meio. É o que está acontecendo com o Rio São Francisco. A falta de estudo, de um estudo consciente e ambientalista, fez com que o Rio São Francisco baixasse o nível da água. Entendeu? Entendi. O ser humano, hoje, por falta de conhecimento, só fazem coisa para destruir a natureza. Aí isso vem um problema, vai criar um problema para a natureza vai dar o pagamento de volta. Que pagamento é esse? Cheia, entendeu? Inundação, doença, você entendeu? Entendi. Porque 90% das doenças que tem no país hoje, no mundo todo hoje, é causado por desmatamento, falta de respeito à mãe natureza, entendeu?
A minha esposa fica, de vez em quando, você está falando muita besteira. Mas eu vou te falar uma coisa para você. Ou o ser humano agora, ou ele vai estar assinando o livro da sua própria extinção. Por quê? Porque o solo terrestre, o núcleo da Terra, aqueceu 1,5 grau. Fez com que a rotatividade, a rotação da Terra aumentasse. Por isso que os dias hoje estão muito mais rápidos. Pô, o dia já foi, já. E continue assim. Até a Terra pegar 3 graus de rotação. Até o nível da Terra elevar mais 1,5 grau. Aí vocês vão ver o que é devastação. Por quê? Todos os meus projetos, para ser feito, eu fui para dentro da Bíblia, leio Gênesis. Então, dentro do livro da Bíblia, tem ensinando coisas que se você não olhar, não ler com os olhos e ler com o coração, você vai entender que para você tirar uma árvore do lugar, você tem que pensar 2 vezes. E isso, a população brasileira não está educada para fazer esse entendimento. E para ter essa harmonia entre a natureza e o homem. Entendeu? Para você ter uma ideia, Deus não mandou o homem comer carne. Deus não mandou o homem comer porco. Deus não mandou o homem comer cabrito. Tá certo? Mandou tomar o leite da cabra, mas comer o cabrito não. Entendeu? O que acontece? A natureza dá tudo que o homem quer. Aí o que é que o cara faz? O cara vai para o supermercado, aí compra suco engarrafado, que é mais fácil, porque ele não tem trabalho de cascar a fruta. Aí tome cloreto de zinco para dentro. Aí pega, vai, tá com preguiça de fazer um molho de tomate, aí compra molho de tomate pronto. Tome cloreto de zinco. Aí depois vai, vou fazer maionese natural não, porque dá muito trabalho. Vou comprar maionese pronta. Tome conservante no organismo. Aí depois, quando aparece um câncer, aí diz assim, poxa, Deus foi mal comigo. Não, Deus não foi mal com você, não. Você mesmo se envenenou, você mesmo se matou. Você entendeu? Porque tudo que é conservante hoje tem química. E a química é metal pesado de qualquer jeito. Para você ter uma ideia, eu conheci um homem chamado Hermes. Para você ter uma ideia, ele tem uma fazenda. Para você ter uma ideia, o cacau mais caro do mundo é o dele. Porque o cacau é todo natural, não tem conservante, não tem adubo nenhum. Porque foi feito dentro do projeto Plantando Chuva. Não precisa de adubo. Entendeu? E esse projeto, a gente vai ter o prazer de falar dele na próxima live, ou após o partido estar homologado, que a gente vai implantar isso no sertão para acabar de vez com a seca. E outra coisa muito importante, a agricultura vertical é uma agricultura semiquímica, porque a partir do momento que a leguminosa não receba a luz solar natural e através de luzes artificiais, para mim, esse legumes não tem valor nutritivo. Porque não recebeu luz do sol. Porque o sol está lá para mandar nutrientes para a terra. Para a pele humana, para o corpo humano, para as vegetais. A grama mesmo. Se ela não levar sol, ela murcha. Ela seca, ela morre. Por quê? É vida. E eu estou cansado de falar isso para as pessoas. Meu amigo, deixa isso aí. Você está matando a sua mãe. Ele fala, minha mãe está em casa. Diga, ela é sua mãe primeiro, do que é sua mãe que lhe pariu. Sabe por quê? Porque se você for numa árvore hoje, e você cortar o tronco da árvore, você vai ver essa mesma impressãozinha digital aqui, que tem no começo da sua cabeça, na ponta do seu dedo e na sola do seu pé. Então você tem uma ligação geneticamente com ela. Para você ter uma ideia, o corpo humano tem 7 componentes que vêm do solo. Então, como é que a gente não faz parte da natureza? A humanidade tem que ter esse conhecimento. Entendeu? É por isso que eu falo para você. Tudo
que está dentro do contexto de meio ambiente é favorável ao ser humano. Esse é a minha resposta. Maravilha, maravilha. Café com o presidente aqui, com Ezequiel Guimarães, um bate-papo aqui com o nosso cientista ambiental, Luiz Florentino, aí do estado de Pernambuco. Continuando agradecendo a sua participação, que é muito importante, um prazer muito grande. E aí, Florentino, nós tínhamos até conversado um pouco o projeto do sistema cibernético. Qual o nome correto? Cyber. O que é o Cyber, Florentino? Fala aí para os amigos aí. O Cyber, quando eu criei o Cyber, ele foi baseado na construção dele, do projeto, para ser um sistema de segurança e vigilância ambiental. Mas, como a corrupção está muito grande no Brasil, eu modifiquei o projeto e transformei o programa, para ele comandar 4 camadas no Brasil. A segurança pública, né? A segurança pública, o meio ambiente, o financeiro, entendeu? E investigar e vigiar todo mundo, político, juiz, delegado, todo mundo. Por quê? Porque o Cyber é um sistema onde ele pode ser montado até dentro de uma barata eletrônica. Você entendeu? Sim. O Cyber, ele pode ser implantado até dentro de uma barata de 3 centímetros. Porque o Cyber é um sistema que ele vasculha tudo. Então, vamos no meio ambiente. Se você tem uma antena do Cyber ali, e você vai fazer um desmatamento, a onda sonora vai captar o barulho. Para você ter uma ideia, o sistema é tão poderoso que ele capta até o barulho de uma formiga no solo. Ele pode estar a 30 metros do solo. Ele vai captar o som. Ele vai enviar isso para o sistema e o sistema vai deslocar automaticamente um drone para fazer a varredura. Se por acaso tiver alguém desmatando, as autoridades vão chegar até aquele local e não vai queimar o equipamento, não. Porque é um erro queimar o equipamento. Pega aqueles indivíduos todinho, prende ele, e ele vai trabalhar de graça, 24 horas por dia, na recuperação daquela área que ele estava desmatando. Quando isso acontecer, eu quero ver se o cara vai se arriscar a ir derrubar uma árvore. A lei do meio ambiente no Brasil é muito frouxa. E o Cyber não deixa passar nada. Outra coisa, segurança pública. O Cyber, ele é instalado dentro de um sistema que ele vasculha através de uma lente 360 graus todo ser humano. Se o cara tiver com droga no bolso, ele vai dizer. Se o cara tiver com arma na cintura, ele vai dizer. Para você entender, entendeu? Ele escaneia tudo. Então, a gente tem... Por isso que eu sou fã e falo sempre. Nós precisamos transformar os estados e começar com cidades inteligentes. Por quê? Vou te falar só uma metodologia. Se você pegar todos os moradores de rua e criar uma cidade inteligente e colocar o indivíduo lá para morar, e dentro dessa cidade inteligente vai ter a cooperativa de tratamento de lixo, de geração de energia, o cara não vai sair, vai vender a casa para ir voltar para a rua, não. Porque ele sabe que ele vai passar fome. Entendeu? O que acontece? Os governantes fazem casas populares, aí faz uns quartinhos bem pequenininhos, que muito mal cabe um casal dentro, a cozinha desse tamanho, aí fala assim,
eu dei 3.000 casas, né? Ele não deu 3.000 casas, ele deu 3.000 ovos. Porque aqui mesmo em Pernambuco, aqui em Recife, aqui perto da minha casa, tem um conjunto residencial que, se você for olhar o apartamento, é um quarto, sala, cozinha e banheiro, e um corredor. Mais nada. Se o cara tiver 6 pessoas na casa, vai dormir tudo num lugar só. Porque isso não existe, cara. Então você tem que ter um padrão com qualidade de vida. Aí eu quero ver o cara vender e ir para lá. E outra coisa, se isso acontecer, o cara vender, o cara que comprou vai perder o dinheiro, ele vai perder a casa dele e ele não vai poder morar na rua. Entendeu? É por isso que eu digo, o sistema é frouxo. Entendeu? O sistema é mal projetado. Então, a partir do momento que você faz um projeto que tem regra, porque se não existisse regra, o ser humano era selvagem. Você entendeu? Entendi. Por isso que tem que ter regra. Tem que ter regra, tem que ter normas. Normas, entendeu? Quartel tem norma, delegacia tem norma, hospital tem norma, tudo tem normas. Então, tem que trazer isso também para dentro da vida do ser humano. É política. O cara diz assim, eu não gosto de ter política, mas você tem política em casa. A sua casa é uma política. Entendeu? Viu, Florentino? Já encerrando, esgotando o tempo, eu quero aqui agradecer Café com o Presidente, o Ezequiel Guimarães, no bate-papo, com o nosso cientista ambiental, Luiz Florentino, aí do estado de Pernambuco. E aí, Florentino, bem rapidinho, 5 minutos, a tua palavra de agradecimento, e vamos continuar esse bate-papo, né, nos próximos sábados. O tempo encerrou, e aí, com a sua palavra final, 5 minutinhos aí, agradecer. Obrigado, Ezequiel. É o seguinte, eu venho aqui falar para todos os brasileiros que, se vocês quiserem mudar de vida, lutar pela qualidade de vida dos professores, dos policiais, da dona de casa, do trabalhador que está lá no trabalho ganhando um salário de miséria, porque isso, o salário mínimo de R$ 1.300 não é salário, é um salário de miséria. Então, eu peço encarecidamente, dê sua assinatura, assine a homologação do partido, porque com o partido PBN homologado, o Brasil vai se tornar outro Brasil, porque o PBN, além de ser um partido de frente social e ambientalista, é um partido que tem 36 projetos que é favorável à sociedade, que vai ser independente de Ministério A, Ministério B e Ministério C. Entendeu? Isso vai ser feito pelo partido, pelo grupo de políticos, governadores do partido. Então, não interessa, quer dizer, aquela área não pode, então a gente compra a área e monta o projeto. É assim que tem que ser. Sabe? E outra coisa, com isso, a gente vai lutar para que a Constituição brasileira seja modificada. Porque não tem necessidade de um político passar 10 anos no poder. Não tem. 8 anos para ele já está bom demais. 2 mandatos está bom demais. Entendeu? A gente tem que homologar o PBN para que o PBN possa trazer transformação para o Brasil. Esse é o meu recado. Meu muito obrigado. Muito obrigado aí, muito obrigado, Florentino. Reforçando aí, você, PBNense de todo o Brasil, vamos coletar a assinatura, vamos homologar, vamos pegar o nosso acorde. Nós estamos programando lá no Nordeste realizar o primeiro encontro nacional do PBN 52 com a participação dos representantes. E aqui, encerrando a nossa live Café com o Presidente, o Ezequiel Guimarães e o convidado do cientista ambiental, Luiz Florentino. Muito obrigado, um bom dia para todos. Até a próxima live. Um forte abraço.